Aula 1, Fora de massas. Ana, acabei de perceber que estamos fora de massa. Oh, a sério? Estava a planear fazer esparguete para o jantar esta noite. Isso é lamentável. Teremos de comprar mais em breve. Sim, devemos adicioná-lo à lista de mercearias. Vou certificar-me de anotar isso em baixo. Muito obrigado. E enquanto estamos nisso, também devíamos obter alguns produtos frescos. Boa ideia. Podemos usar algumas frutas e legumes para saladas e snacks. Absolutamente. Vamos ter a certeza de obter uma variedade deles. Concordo. Comer produtos frescos é importante para uma alimentação saudável. É definitivamente. Deveríamos ter como objetivo incluí-lo mais nas nossas refeições. Vou ter isso em mente quando formos às compras. Obrigado por me lembrar. São bem-vindos. É sempre bom ter uma cozinha bem abastecida. Isso é verdade. Ter os ingredientes de que precisamos torna a cozedura muito mais fácil. Aula 2, Ir perto da minha cidade. Ana, quando visita locais perto da minha cidade, vai sozinho ou com amigos? Depende do local e do objetivo da visita. Às vezes vou com amigos e outras vezes prefiro explorar sozinho. Eu vejo. Há algum motivo particular para gostar de viagens a solo? Ir sozinho permite-me ter mais liberdade e flexibilidade no meu horário. Posso explorar ao meu próprio ritmo e focar-me nos meus interesses. Faz sentido. É bom ter a liberdade de fazer o que queremos quando viajamos. Sim, exatamente. Mas ir com amigos também pode ser divertido porque se pode partilhar experiências e criar memórias juntos. Concordo. É sempre ótimo ter companhia e desfrutar da viagem com amigos. Definitivamente. Acrescenta uma dinâmica diferente à viagem. Quando visito novos lugares, normalmente prefiro ir com amigos. É mais agradável partilhar a experiência com outros. Isso é compreensível. Explorar com amigos pode tornar a viagem mais emocionante e memorável. Aula 3, Romances modernos. Ana, tenho pensado em ler alguns romances modernos. Tem alguma recomendação? Essa é uma ótima escolha. Adoro a literatura moderna. Já leu algum livro de Haruki Murakami? Os romances de Não tenho. Murakami caem muitas vezes Em na que género categoria é que do ele realismo escreve? mágico. Tem uma mistura única de fantasia e vida cotidiana. Parece intrigante. Vou ver as obras dele. Alguma outra sugestão? Se estiverem interessados na ficção distópica, podem gostar de 1984 de George Orwell. É um romance clássico que explora temas do totalitarismo e da vigilância. Ouvi falar de 1984. É considerada uma obra-prima, certo? Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Sim, é amplamente considerada como uma obra significativa na literatura. Outro romance popular e moderno é de Kit Runner, de Khaled Hosseini. É uma história poderosa no Afeganistão. Também ouvi coisas boas sobre The Kit Runner. Vou certificar-me de obter uma cópia. Obrigado pelas recomendações, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Espero que gostem de as ler. Deixe-me saber o que pensam depois de terminarem.
Aula 4. Protegendo um computador portátil. Ana, acabei de comprar um novo computador portátil de 15 polegadas. Preciso de algo que o possa segurar com segurança. Parabéns pelo seu novo computador portátil. Recomendo que receba um saco para computador portátil com estofo para o proteger de choques ou choques. É uma boa ideia. Quero ter a certeza de que se mantém seguro durante a viagem. Além disso, pode considerar uma mochila com um compartimento para laptop dedicado. Fornece proteção extra e mantém as mãos livres. Parece-me conveniente. Vou procurar uma mochila com um compartimento para computador portátil adequado. Certifique-se de verificar as dimensões do compartimento para garantir que consegue acomodar um computador portátil de 15 polegadas. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. Diga-me se precisa de mais alguma sugestão. Aula 5. Entusiasta do baking. Ana, há mais alguma coisa em que esteja interessado para além de cozinhar? Olá, John. Sim, tenho outros passatempos e interesses. Uma delas é a jardinagem. Gosto de cultivar as minhas ervas e legumes. Isso é maravilhoso. Deve ser satisfatório colher produtos frescos do seu próprio jardim. É definitivamente. Há algo de especial na comida que crescemos. Também acho relaxante e terapêutico passar tempo no jardim. Vejo porquê. Parece uma ótima maneira de se conectar com a natureza e descontrair. Absolutamente. Outro meu passatempo é a pintura. Gosto de experimentar diferentes técnicas artísticas e de me expressar através de cores e formas. Isso é fantástico. A pintura pode ser uma maravilhosa forma de autoexpressão. Tem um médio ou estilo favorito? Gosto de trabalhar com tintas acrílicas e explorar arte abstrata. Acho libertador criar algo sem as restrições do realismo. Parece intrigante. A arte abstrata pode ser muito expressiva e aberta à interpretação. Sim, é isso que eu adoro nisto. Permite-me transmitir emoções e ideias de uma forma mais abstrata e pessoal. É ótimo que vocês tenham esses interesses diversos, Ana. Eles acrescentam profundidade e riqueza à vida. Obrigado, John. Acredito que ter uma variedade de hobbies mantém a vida interesting. Aula 6. Escrevendo ideias. Ana, tenho uma ideia para o nosso próximo projeto. Devíamos criar um podcast sobre dicas de aprendizagem de línguas. Isso parece interessante, John. Podemos discutir diferentes técnicas e estratégias para ajudar as pessoas a melhorar as suas competências linguísticas. Exatamente. Podemos abordar tópicos como construção de vocabulário, regras gramaticais e prática linguística eficaz. Penso que seria útil incluir entrevistas com especialistas em línguas e também partilhar experiências pessoais de aprendentes de línguas. É uma ótima sugestão, Ana. Podemos convidar linguistas, professores e poliglotas a partilharem as suas ideias e conselhos. Devemos também encorajar os nossos ouvintes a enviar-nos as suas questões e sugestões para que possamos abordá-las em futuros episódios. Claro, vou anotar todas as ideias. Estou ansioso por isso. Este podcast tem o potencial de chegar a um público alargado e causar um impacto positivo. Absolutamente, John.
A aprendizagem de línguas é um tópico popular e muitas pessoas estão ansiosas por encontrar estratégias eficazes. O nosso podcast pode ser um recurso valioso para eles. Concordo, Ana. Podemos fornecer dicas práticas e motivar os alunos a manterem-se consistentes e dedicados à sua jornada de aprendizagem de línguas. É importante tornar os episódios envolventes e interativos. Podemos incluir questionários, desafios e até jogos linguísticos para manter os nossos ouvintes envolvidos. Essa é uma ótima maneira de manter o podcast divertido e educativo. Queremos que os nossos ouvintes aproveitem o processo de aprendizagem ao mesmo tempo que ganham novos conhecimentos. Sem dúvida, John. Vamos começar a trabalhar neste projeto de podcast imediatamente. Estou entusiasmado com o impacto que podemos ter em ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos de aprendizagem de línguas. Também estou entusiasmada, Ana. Vamos criar algo incrível juntos e inspirar os aprendentes de línguas em todo o mundo. Aula 7. Discutindo horários. Ana, queria discutir os nossos horários para a próxima semana. Está disponível na segunda-feira para uma reunião de equipa? Sim, John. A segunda-feira funciona para mim. A que horas estão a pensar? Que tal às 10 horas da manhã? Deveria dar-nos tempo suficiente para podermos analisar os nossos progressos e planear a semana que se avizinha. Soa bem, John. Vou certificar-me de manter esse intervalo de tempo livre. Ótimo. E o que dizer de quarta-feira? Temos uma apresentação agendada com o cliente. Pode fazê-lo às 14 horas. Sim, posso chegar às 14 horas de quarta-feira. Vou preparar os materiais necessários e certificar-me de que está tudo pronto para a reunião. Perfeito. Obrigado, Ana. Agradeço a vossa dedicação e atenção aos pormenores. Vocês são bem-vindos, John. É importante mantermos-nos organizados e cumprir os nossos prazos. Acordado. Tendo um cronograma claro e uma gestão eficaz do tempo, podemos garantir o sucesso dos nossos projetos. Absolutamente, John. Planear antecipadamente e manter-se no caminho certo é crucial para oferecer trabalho de alta qualidade. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Vamos continuar a comunicar e coordenar os nossos cronogramas para maximizar a produtividade. Concordo inteiramente, John. Uma comunicação aberta e transparente é fundamental para manter um fluxo de trabalho eficiente. Aula 8. Preferências de compras. Ana, estava a pensar nas nossas preferências de compras. Para onde costuma ir quando precisa de comprar algo? Eu costumo ir ao centro comercial, John. Dispõem de uma grande variedade de opções, desde lojas de roupa à eletrónica e artigos domésticos. É conveniente. Também gosto de ir ao centro comercial porque é um destino único para todas as minhas necessidades de compras. Exatamente, John. Poupa tempo e permite-nos explorar diferentes lojas num só lugar. Tem alguma loja ou marcas favoritas que costuma visitar? Sim, tenho alguns favoritos. Gosto de navegar pelas lojas de roupa como a Zara e a H&M. Para a eletrónica, costumo ir à Best Buy. São grandes escolhas, Ana. Também gosto de navegar pela coleção da Zara. E para a eletrónica, prefiro visitar as lojas da Apple pelos seus produtos de qualidade. As lojas da Apple são de facto fiáveis, John. Os seus produtos são conhecidos pelo seu desempenho e durabilidade. Absolutamente. É importante priorizar a qualidade ao fazer compras.
Desta forma, podemos garantir a longevidade dos produtos que compramos. Concordo inteiramente, John. Investir em artigos de qualidade não só poupa dinheiro a longo prazo, como também reduz o desperdício. Precisamente, Ana. Vamos continuar a tomar decisões de compras informadas e escolher produtos que se alinhem com os nossos valores e necessidades. Aula 9. Passatempos e Mindfulness. Ana, é bom ter hobbies para ajudar a descomprimir. Já experimentou mindfulness ou meditação como forma de relaxar? Sim, John. O Mindfulness é uma prática que eu incorporo na minha rotina diária. Ajuda-me a manter-se presente e a reduzir o stress. Isso é maravilhoso, Ana. O mindfulness pode ser uma ótima ferramenta para gerir os nossos pensamentos e emoções. Absolutamente, John. Permite-nos cultivar a consciência e o foco no momento presente, promovendo uma sensação de calma e clareza. Você possui técnicas ou práticas específicas de mindfulness que achem úteis? Uma técnica que acho benéfica é a respiração consciente. Aproveito alguns minutos para me concentrar na minha respiração, observando a sensação de cada inalação e expiro. Parece uma prática Ajuda-me a simples mas centrar-me e a eficaz, libertar-me de qualquer tensão Vou, ou sem dúvida, distrações. tentar. Outra prática de que gosto é caminhar consciente. Eu faço uma caminhada descontraída pela natureza, prestando atenção às vistas, sons e sensações à minha volta. Ajuda-me a sentir-me aterrado e ligado ao momento presente. Gosto da ideia de andar consciente, Ana. Combina os benefícios da atividade física e do mindfulness. Parece uma maneira refrescante de relaxar. Absolutamente, John. Envolver-se em atividades que nos trazem alegria e paz pode ser uma maneira maravilhosa de cuidar do nosso bem-estar mental. Concordo inteiramente, Ana. É importante priorizar o autocuidado e dar tempo a atividades que promovam o relaxamento e o rejuvenescimento. Ao incorporar a consciência na nossa vida, podemos cultivar um maior sentido de equilíbrio e melhorar o nosso bem-estar geral. Bem dito, Ana. Vamos continuar a explorar diferentes passatempos e práticas que alimentam as nossas mentes e almas. Sou tudo a favor, John. Vamos abraçar a jornada da autodescoberta e encontrar o que ressoa conosco individualmente. Aula 10. Conversa gratificante. Ana, queria partilhar algumas notícias emocionantes convosco. Acabo de ser promovido no trabalho. John, isso é fantástico. Parabéns pela sua promoção. Vocês devem estar entusiasmados. Obrigado, Ana. Estou absolutamente encantado. Tem sido muito trabalho árduo, mas é ótimo ser reconhecido pelos meus esforços. Fico feliz por ouvir isso. A sua dedicação e empenho valeram. Merece esta recompensa. Agradeço as suas amáveis palavras, Ana. Significa muito para mim. A propósito, devemos celebrar esta conquista. Que tal agarrar num café algures? Parece uma ideia maravilhosa, John. Adoraria celebrar o teu sucesso convosco. Vamos planear um tempo para nos encontrarmos. Excelente. Vou verificar a minha agenda e voltar a ter consigo algumas datas disponíveis. Estou muito ansioso por isso. Ótimo! Só me digam quando estiverem livres e nós vamos conseguir acontecer. Parabéns, mais uma vez, John. Você ganhou esta promoção. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio e incentivo.
Para mim, isso significa muito. Entrarei em contacto em breve para finalizar os nossos planos de café. Aula 11. Dicas de investigação e compras. Ana, estou a planear uma viagem a uma nova cidade, e quero aproveitar ao máximo o meu tempo. Tem alguma sugestão sobre como posso realizar alguma investigação antes? Esse é um John, bom ponto, realizar Ana. pesquisas é uma ótima ideia Vou para certamente garantir uma explorar esses experiência de recursos. viagem gratificante. Numa nota diferente, tem Recomendo alguma dica começar para com fazer guias de compras numa viagem nova online, cidade? fóruns e blogs. Quero evitar zonas comerciais Muitas turísticas vezes e encontrar fornecem lojas locais informações e únicas. recomendações valiosas. Absolutamente, John. Para evitar zonas comerciais turísticas, tente aventurar-se pelos bairros onde os locais fazem compras. Muitas vezes têm pedras preciosas escondidas e produtos autênticos. Além disso, pedir recomendações aos habitantes locais pode levá-lo a alguns pontos de compras excelentes. É uma sugestão fantástica, Ana. Vou certificar-me de explorar os bairros locais e procurar conselhos dos moradores. Parece uma experiência de compra mais gratificante. Fico contente por achar útil, John. Lembre-se, explorar áreas fora do caminho pode levar a achados únicos e apoiar o comércio local. Aproveite a sua aventura de compras. Obrigado, Ana. Agradeço a sua orientação. Agora estou mais confiante em relação aos meus planos de pesquisa e compras. Vou dizer-vos como é que se passa. Aula 12. Considerações orçamentais. Ana, estou a planear uma viagem e pergunto-me quanto dinheiro devia poupar. Alguma sugestão sobre a determinação de um orçamento? João, o valor que deve poupar para a sua viagem depende do seu estilo de viagem e preferências. Está a planear uma viagem luxuosa ou económica? Prefiro um equilíbrio entre conforto e acessibilidade. Quero aproveitar ao máximo a minha viagem sem gastos excessivos. Alguma recomendação para encontrar esse equilíbrio? Nesse caso, sugiro pesquisar os custos médios de alojamento, transporte, refeições e atividades no seu destino. Isto dar-lhe uma estimativa aproximada de quanto vai precisar de poupar. Isso faz sentido, Ana. Vou fazer alguma pesquisa e criar um orçamento baseado nesses fatores. É importante ter uma ideia realista das despesas envolvidas. Absolutamente, John. Planear antecipadamente e ter um orçamento ajudá-lo a tomar decisões informadas e evitar gastos excessivos. Lembre-se de alocar alguns fundos extra para despesas inesperadas também. Obrigado pelo conselho, Ana. Vou levar tudo em consideração e criar um orçamento que se adapte aos meus objetivos de viagem. A sua orientação é muito apreciada. Aula 13. Manter uma alimentação equilibrada. Ana, tenho tentado manter uma dieta equilibrada ultimamente. É importante cuidar da nossa saúde e bem-estar. John, é ótimo ouvir. Uma dieta equilibrada é essencial para fornecer ao nosso corpo os nutrientes de que precisam. É uma abordagem saudável para nos nutrirmos a nós próprios. Absolutamente, Ana. Tenho incorporado mais frutas, legumes e grãos inteiros nas minhas refeições. Ajuda-me a sentir-me mais energizado ao longo do dia. Isso é maravilhoso, John. Frutas e vegetais são ricos em vitaminas e minerais, enquanto os grãos inteiros fornecem fibra e outros nutrientes essenciais. É uma ótima maneira de apoiar a saúde em geral. Sim, já agora, Ana, também tenho tentado reduzir a minha ingestão de alimentos processados e snacks açucarados. Acho que me ajuda a manter uma dieta mais equilibrada. John, é uma escolha inteligente.
Os alimentos processados contêm frequentemente açúcares adicionados, gorduras pouco saudáveis e teores elevados de sódio. Reduzir o seu consumo pode ter um impacto positivo na nossa saúde. Concordo inteiramente, Ana. Ao fazer escolhas alimentares mais saudáveis, sinto-me mais focado e produtivo ao longo do dia. É incrível como a nossa dieta pode afetar o nosso bem-estar geral. Sim, tento manter uma dieta equilibrada também, John. Acho que me ajuda a sentir-me mais energizado e melhora os meus níveis de concentração. É um aspecto importante do autocuidado. Isso é fantástico, Ana. É ótimo saber que ambos estamos empenhados em cuidar de nós próprios através de uma dieta equilibrada. É um pequeno passo que pode ter um grande impacto na nossa vida. Absolutamente, John. Trata-se de fazer escolhas conscientes e estar conscientes do que colocamos no nosso corpo. Com uma dieta equilibrada, estamos a dar a nós próprios as melhores hipóteses de saúde ótima. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos continuar a dar prioridade ao nosso bem-estar mantendo uma dieta equilibrada e fazendo escolhas alimentares saudáveis. Os nossos órgãos agradecer-nos já por isso. Sem dúvida, John. Ainda bem que estamos na mesma página quando se trata de cuidar de nós próprios através de uma nutrição adequada. Eis o nosso compromisso contínuo com uma dieta equilibrada. Aula 14, Produtividade da manhã. Ana, acho que acordar por volta das 6 da manhã ajuda-me a ser mais produtivo ao longo do dia. É incrível como as primeiras horas da manhã podem dar o tom para um dia produtivo. John, percebo o que quer dizer. Começar o dia cedo pode dar-nos um primeiro passo e permitir-nos realizar mais tarefas. Dá um impulso positivo para o resto do dia. Precisamente, Ana. Durante as primeiras horas, há menos distrações, e o ambiente é normalmente mais silencioso. Proporciona uma atmosfera propícia para o trabalho focado ou para atividades pessoais. Concordo, John. Também acho que amanhã é uma ótima altura para me envolver em atividades como meditação ou exercício. Ajuda-me a centrar-me e dá um tom positivo para o dia que se avizinha. Isso é fantástico, Ana. Envolver-se em atividades que promovam a consciência e o bem-estar físico durante a manhã pode ter um impacto significativo na nossa produtividade e humor em geral. Sim, John, já agora eu também uso as horas da manhã para planear o meu dia mais próximo. Acho que organizar as minhas tarefas e prioridades de manhã ajuda-me a ficar focada e a conseguir mais. É uma ótima estratégia, Ana. Ter um plano claro para o dia pode impedir-nos de nos sentirmos sobrecarregados e garantir que alocamos o nosso tempo e energia de forma eficaz. Absolutamente, John. Trata-se de utilizar as nossas manhãs de uma forma que maximize a nossa produtividade e nos ajude ao sucesso. Estabelecer uma rotina pode ser incrivelmente benéfico. Concordo inteiramente, Ana. Uma rotina matinal bem estruturada pode proporcionar uma sensação de estabilidade e ajudar-nos a aproveitar ao máximo o nosso dia. É um hábito valioso cultivar. Sim, John, e encontrar uma rotina que funcione para nós individualmente é fundamental. Podemos experimentar diferentes atividades e horários para descobrir o que nos faz sentir mais produtivos e realizados. Esse é um ótimo ponto, Ana. A rotina ideal de todos pode variar, e é importante encontrar o que funciona melhor para nós individualmente. Ao dar prioridade às nossas manhãs, podemos desbloquear todo o nosso potencial. Absolutamente, John. Vamos continuar a abraçar o poder das nossas manhãs e aproveitar ao máximo essas primeiras horas. É uma oportunidade para nos prepararmos para um dia produtivo e gratificante.
Não podia estar mais de acordo, Ana. Eis para aproveitar o potencial das nossas manhãs e abraçar o impacto positivo que podem ter na nossa produtividade e bem-estar. Aula 15. Sem quebrar o banco. Ana, tenho pensado em formas de enrugar a nossa casa sem quebrar o banco. Uma ideia é o upcycling do mobiliário antigo. Pode transformar algo antigo em algo novo e único. John, essa é uma ótima ideia. O upcycling é não só rentável como também amigo do ambiente. É incrível o que uma nova camada de tinta ou algumas modificações criativas podem fazer para respirar nova vida em móveis antigos. Absolutamente, Ana. E a melhor parte é que podes personalizá-lo de acordo com o teu estilo e gosto. Adiciona um toque único à decoração da sua casa. Concordo inteiramente, John. É uma oportunidade maravilhosa para libertar a sua criatividade e dar um toque pessoal à sua casa. Além disso, é uma escolha sustentável que reduz o desperdício. É verdade, Ana. É uma situação em que todos ganham. Poupamos dinheiro, reduzimos o desperdício, e temos a satisfação de criar algo bonito e funcional. Sem dúvida, John. O upcycling também pode ser um projeto divertido para fazer juntos. Podemos passar tempo de qualidade ao mesmo tempo que damos uma remodelação à nossa casa. Gosto do som disso, Ana. Será uma ótima maneira de unir e libertar a nossa criatividade. Vamos começar à procura de algumas peças de mobiliário antigo que possamos atualizar. Parece um plano, John. Podemos visitar lojas thrift ou verificar plataformas online para mobiliário em segunda mão. Há tantas pedras escondidas à espera de serem descobertas. Absolutamente, Ana. Vamos começar a nossa aventura de upcycling. Estou entusiasmado por ver a transformação da nossa casa com o nosso toque criativo. Eu também, John. Mal posso esperar para ver os resultados finais. A nossa casa refletirá o nosso estilo único e será um testemunho da nossa capacidade. Vai ser incrível, Ana. O nosso mobiliário reciclado será um iniciante de conversa, e teremos a satisfação de saber que o fizemos nós próprios. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos fazer da nossa casa um reflexo da nossa criatividade e escolhas sustentáveis. Estou ansioso por este projeto. Eu sou eu, Ana. Vamos começar e transformar a nossa visão em realidade. O nosso mobiliário reciclado será um testemunho do nosso engenho e estilo. Aula 16. Mexer FRY esta noite. Ana, o que devemos jantar esta noite? Estou na disposição de algo rápido e delicioso. Que tal mexer fritar? John, soa uma grande ideia. Mexer fritar é não só saboroso como também uma opção saudável. Recebeu alguma carne? Sim, comprei uns peitos de frango. Elas seriam perfeitas para uma fritura. Posso mariná-los com um pouco de molho de soja e gengibre para maior sabor. Isso soa delicioso, John. Vou preparar os vegetais. Podemos usar uma mistura colorida de pimentos, brócolos, cenouras e ervilhas de encaixe. Maravilhosa, Ana. Uma mistura vibrante de vegetais não só vai adicionar cor, mas também fornecer nutrientes essenciais. Vou começar a cozinhar o frango enquanto picamos os Ótimo, legumes. João. Vou certificar-me de cortá-los em fatias finas, até mesmo para cozinhar. Também podemos adicionar alguns flocos de alho e chili para um pouco Excelente de pontapé. ideia, Ana. O alho vai adicionar um aroma agradável, e os chili flocos darão ao mexer uma pitada de picante. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo de sabores. Não podia estar mais de acordo, John. Também podemos saltar um molho rápido com molho de soja, mel e uns salpicos de vinagre de arroz para um sabor agridoce. Parece um molho fantástico, Ana. Vai reunir todos os sabores e revestir lindamente o frango e os legumes. O nosso mexer fritar vai ser delicioso. Estou a ficar com fome a pensar nisso, John.
Uma vez cozido o frango e os legumes são crocantes, podemos juntar tudo no molho e servi-lo sobre o arroz cozido a vapor. Perfeito, Ana. Vou certificar-me que o frango é cozinhado e suculento. A combinação de sabores e texturas fará com que este mexer frito numa refeição satisfatória e saudável. Não posso esperar para cavar, John. A nossa fritura caseira será melhor do que qualquer take-out. É uma opção rápida e saborosa para uma noite agitada. Absolutamente, Ana. É uma refeição conveniente e saborosa que podemos saborear juntos. Vamos cozinhar e satisfazer os nossos desejos com esta deliciosa fritura. Lição 17. Essa é uma boa ideia. Ana, estava a pensar, devíamos ter uma boa seleção de frutas e legumes na nossa cozinha. São essenciais para uma alimentação saudável. John, é uma boa ideia. As frutas e os vegetais fornecem-nos nutrientes vitais e contribuem para o nosso bem-estar geral. Deveríamos tê-las sempre à mão. Exatamente, Ana. Não só adicionam cor e fresness às nossas refeições, como também proporcionam uma grande variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes. É importante Concordo incorporá-los na inteiramente, nossa dieta John. diária. Deveríamos procurar uma variedade de frutas e legumes para garantir que obtemos uma gama diversificada de nutrientes. Cores diferentes mesmo, indicam Ana. frequentemente diferentes Por perfis exemplo, nutricionais. vegetais verdes frondosos, como espinafres e couve, são ricos em vitaminas A, C e K, assim como ferro e cálcio. Absolutamente, E frutas de John. cores vivas, como É laranjas também e uma bagas, boa ideia são comprar embaladas com produtos vitamina sazonais C e quando antioxidantes. possível. As frutas e legumes da época são muitas vezes mais frescos, Não podia estar saborosos e mais de mais acordo, acessíveis. A produção sazonal não só é mais saborosa como também apoia os agricultores locais e reduz a pegada de carbono associada ao transporte. Outra dica é planear as nossas refeições em torno das frutas e legumes que temos. Podemos incorporá-los em saladas, smoothies, salteados, ou até mesmo fazer pratos É uma principais à ótima base de sugestão, vegetais. Ana. Fazendo das frutas e legumes a estrela das nossas refeições, podemos garantir que os consumimos regularmente e desfrutamos dos seus benefícios para a saúde. E não nos esqueçamos da importância de um armazenamento adequado. Algumas frutas e legumes são melhor conservados no frigorífico, enquanto outros são melhor conservados à temperatura ambiente. Absolutamente, Ana. Ajuda a prolongar a sua Armazená-los frescura. corretamente pode evitar a deterioração e manter sua qualidade por mais tempo. É um bom hábito verificar os nossos produtos regularmente No e geral, usá-los antes John, que ter eles uma corram boa mal. seleção de frutas e legumes na nossa cozinha é uma maneira simples mas poderosa de priorizar a nossa saúde e bem-estar. Vamos fazer dela Não uma podia estar mais de prioridade. acordo, Ana. Vamos manter a nossa cozinha abastecida com uma variedade colorida de frutas e legumes. É um pequeno passo que pode ter um grande impacto na nossa Aula saúde geral. 18. Qualidade do vestuário. Ana, já reparou na qualidade da roupa nos dias de hoje? Acho que não é tão bom como costumava ser. John, também notei isso. Parece que algumas roupas não duram tanto quanto antes. Sim, exatamente. Comprei uma camisa no mês passado, e já tem um buraco. É decepcionante. Isso é lamentável. Tive uma experiência semelhante com uns calças de ganga. A costura separou-se depois de algumas lavagens. É frustrante quando se gasta dinheiro em algo e não aguenta. Tenho saudades dos dias em que as roupas foram feitas para durar. Concordo inteiramente. Parece que a moda rápida assumiu o controle e a qualidade foi comprometida. Absolutamente. Acho que é importante dar prioridade à qualidade em detrimento da quantidade quando se trata de roupa. Definitivamente. Investir em peças bem feitas pode custar mais à frente, mas tendem a ser mais duráveis a longo prazo. É um bom ponto. Acho que vou começar a ser mais seletivo com as minhas compras de roupa e concentrar-me em encontrar artigos de maior qualidade. John, é uma ótima abordagem. É melhor ter um guarda-roupa mais pequeno de roupa bem feita do que um armário cheio de peças baratas. Não podia estar mais de acordo, Ana. A qualidade deve ser sempre uma prioridade no que toca à roupa que vestimos. Aula 19. Reportagem à polícia. Ana, se testemunhar um crime ou suspeitar de algo suspeito, que medidas deve tomar?
John, é importante denunciá-lo à polícia imediatamente. São treinados para lidar com tais situações. Certo. A denúncia à polícia pode ajudar a prevenir mais crimes e garantir a segurança da comunidade. Absolutamente. É melhor ser cauteloso e denunciar qualquer atividade suspeita do que ignorá-la. Concordo. É nossa responsabilidade enquanto cidadãos contribuir para a segurança e bem-estar da nossa comunidade. Se virem alguma coisa, digam uma coisa. Esse é o lema que devemos seguir. Exatamente. E mesmo que não tenham a certeza se vale a pena relatar, é melhor errar por causa da cautela. Isso é verdade. A polícia pode avaliar a situação e determinar o rumo necessário. E também é importante continuar a verificar com a polícia se tiver alguma informação adicional ou se a situação escalar. Definitivamente. Manter-se informado e cooperar com a aplicação da lei pode fazer uma diferença significativa. XXX. Lição 20. Tudo está bem agora. Ana, ouvi dizer que havia algum problema no nosso bairro ontem. Está tudo bem agora? John, sim, houve um incidente menor, mas está tudo bem agora. A situação está resolvida. Isso é um alívio de ouvir. Espero que todos os envolvidos estejam seguros e ilesos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Foi mais um mal-entendido do que qualquer outra coisa. Fico feliz por saber que não foi nada sério. É sempre importante priorizar a segurança da nossa comunidade. Absolutamente. Devemos sempre esforçar-nos para manter uma sensação de segurança e harmonia na nossa vizinhança. Acordado. É tranquilizador saber que a nossa comunidade é resiliente e consegue lidar com essas situações de forma eficaz. O incidente serviu de lembrete para nos mantermos vigilantes e nos mantermos atentos uns aos outros. Definitivamente. Temos de continuar a ser proativos na manutenção de um ambiente seguro e pacífico para todos. Aula 21. Elegante e prática. Ana, devo dizer, é uma excelente escolha de mochila que temos lá. Parece elegante e prático. Obrigado, John. Passei algum tempo à procura de uma mochila que satisfizesse tanto as minhas preferências de moda como as necessidades funcionais. Bem, vocês certamente encontraram o equilíbrio perfeito. Complementa a sua roupa ao mesmo tempo que oferece amplo espaço de armazenamento. Agradeço isso. Era importante para mim encontrar uma mochila que pudesse acomodar os meus essenciais diários sem comprometer o estilo. E vocês conseguiram isso. É refrescante ver um saco que combina estética com praticidade. Sim, a funcionalidade não deve ser sacrificada por uma questão de moda. É possível ter as duas coisas. Absolutamente. Trata-se de fazer escolhas que se alinham com os nossos requisitos de estilo de vida e estilo de vida pessoais. É exatamente isso. Trata-se de encontrar itens que melhorem a nossa experiência geral e facilitem a nossa vida. XXX. Aula 22. Alojamentos que permitem um orçamento. Ana, estou a planear uma viagem,
e tenho andado a olhar para os preços dos hotéis. Por noite, quero ter a certeza que se adapta ao meu orçamento. Qual é o preço médio? João, o preço médio de um quarto de hotel por noite nessa zona está dentro do seu orçamento. Você deve ser capaz de encontrar acomodações adequadas. É bom saber. Não quero gastar mais em alojamentos e tenho menos para gastar em outras expensas durante a minha viagem. Eu compreendo perfeitamente. É importante definir um orçamento e cumpri-lo para garantir uma viagem financeiramente gerível. Absolutamente. Quero aproveitar ao máximo a minha viagem sem fazer pressão sobre as minhas finanças. Decisão sábia. Ao encontrar acomodações a preços acessíveis, terá mais flexibilidade para explorar e desfrutar de outras atividades. Esse é exatamente o meu objetivo. Quero ter uma experiência memorável sem quebrar o banco. Com uma pesquisa e planeamento cuidadosos, tenho a certeza que vai encontrar um excelente hotel que satisfaça o seu orçamento e as suas necessidades de conforto. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de fazer a minha diligência e encontrar o melhor valor para o meu dinheiro. Vocês são bem-vindos, John. Desejo-lhe uma viagem fantástica dentro do seu orçamento. Aproveite as suas viagens. XXX. Aula número 23. Experiências e recomendações. Ana, concordo que a nossa campanha publicitária foi bem recebida. John, fico feliz por ouvir isso. O feedback positivo é animador. Os nossos esforços compensaram, e é gratificante saber que as pessoas responderam positivamente. Absolutamente, é sempre gratificante ver o nosso trabalho árduo ser apreciado. Deveríamos continuar a desenvolver este êxito e explorar novas vias para a promoção. Concordo. Devíamos considerar a realização de algumas experiências para ver o que ressoa com o nosso público-alvo. É uma ótima ideia. Experimentando, podemos reunir insights valiosos e adaptar as nossas estratégias em conformidade. Exatamente. Uma experiência que recomendo é a experiência de óleo e água. É simples mas cativante. Essa experiência parece intrigante. Pode falar-me mais sobre isso? Certamente. A experiência de óleo e água consiste em misturar óleo e água num recipiente e observar a sua separação. Parece fascinante. É uma demonstração visual das diferentes propriedades do óleo e da água. Sim, é uma ótima maneira de envolver o nosso público e educá-lo sobre o conceito de imiscibilidade. Acredito que os nossos clientes achariam isso interessante. Vamos incluí-lo nas nossas próximas atividades. Acordado. Podemos criar um tutorial em vídeo ou uma demonstração ao vivo para partilhar nas nossas plataformas de redes sociais. Excelente sugestão. Vai ajudar-nos a chegar a um público mais vasto e gerar mais interesse na nossa marca. Fico contente por acharem que sim. Vou anotar e começar a planear os recursos necessários para a experiência. É uma ótima ideia. Tenho a certeza de que todos gostariam. Também vou anotar e partilhá-lo com a equipa. Perfeito. Vamos trabalhar juntos para que esta experiência seja um sucesso e continuemos a envolver os nossos clientes. Absolutamente. O nosso compromisso com a inovação e conteúdos envolventes irão destacar-nos no mercado. Não podia estar mais de acordo.
Vamos continuar a ultrapassar os limites e a oferecer experiências excepcionais. Bem dito, Ana. A nossa dedicação e criatividade conduzir-nos a realizações ainda maiores. Aula 24. Boas escolhas de pequeno almoço. Ana, simpática. Tem o pequeno almoço em casa ou em viagem? John, costumo tomar o pequeno almoço em casa. Permite-me começar o meu dia de forma descontraída. Essa é uma boa abordagem. Que tipo de pequeno almoço costuma ter? Gosto de ter uma refeição equilibrada, constituída por cereais inteiros, frutos e uma fonte de proteínas. Isso parece nutritivo. É importante alimentar o nosso corpo com os nutrientes certos de manhã. Absolutamente. Um pequeno almoço saudável fornece energia e dá o tom para o resto do dia. Concordo. É uma ótima maneira de desencadear o nosso metabolismo e manter a produtividade ideal. Também tem o pequeno almoço em casa, John. Bem, para ser sincero, costumo tomar o pequeno almoço em viagem. Tenho uma agenda preenchida para as manhãs. Eu percebo. Muitas pessoas levam vidas em ritmo acelerado e acham que é um desafio ganhar tempo para o pequeno almoço em casa. Sim, isso é verdade. Tento escolher opções convenientes como barras de proteínas ou copos de iogurte que posso levar comigo. São boas escolhas. É importante priorizar a conveniência sem comprometer a nutrição. Absolutamente. Faço questão de ler os rótulos e escolher produtos com o mínimo de aditivos e adição de açúcar. Essa é uma abordagem inteligente. É essencial estar atento aos ingredientes e fazer escolhas informadas. Obrigado, Ana. Acredito que tomar decisões conscientes sobre o nosso pequeno almoço dá um tom positivo para o dia. Não podia estar mais de acordo, John. Começar o nosso dia com um pequeno almoço nutritivo contribui para o nosso bem-estar geral. Lição 25. Ajudando-nos uns aos outros. Ana, claro, adorava ajudar. O que procura? John, procuro algumas recomendações sobre livros sobre desenvolvimento pessoal e autoaperfeiçoamento. Esse é um ótimo tópico para explorar. Posso sugerir alguns livros que tenham sido muito considerados nesse género. Eu gostaria que assim fosse, John. Estou sempre ansioso por expandir os meus conhecimentos e crescer pessoalmente. Um livro que recomendo é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, da autoria de Stephen R. Covey. Ouvi falar desse livro. É considerado um clássico na área do desenvolvimento pessoal, não é? Sim, de facto. Covey apresenta princípios poderosos que podem ajudar os indivíduos a tornarem-se mais proativos e produtivos. Parece intrigante. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Tem outras recomendações? Outro livro que vale a pena explorar é Atomic Habits, de James Clear. Centra-se no poder dos pequenos hábitos e no seu impacto nas nossas vidas. Já me deparei com esse título. Parece oferecer estratégias práticas para a construção de hábitos positivos. Absolutamente. Clear fornece actionability sobre como fazer pequenas mudanças que podem levar a um crescimento pessoal significativo. É exatamente isso que eu procuro. Muito obrigado pela recomendação, John. Tem mais algum? Sim, mais um livro que sugiro é Mindset, The New Psychology of Success, de Carol S. Dweck.
Explora o conceito de uma mentalidade de crescimento versus uma mentalidade fixa. Já ouvi falar da importância da mentalidade para alcançar o sucesso. Eu também vou ver esse livro. Ótimo! Ainda bem que pude ajudar. Estes livros oferecem insights e estratégias valiosas para o desenvolvimento pessoal. Obrigado, John. Agradeço as vossas recomendações. Estou entusiasmado por começar a ler e a aplicar o que aprendi. Vocês são bem-vindos, Ana. Tenho a certeza que as vão achar benéficas. Lembrem-se, o crescimento pessoal é uma viagem para toda a vida. Absolutamente, John. A aprendizagem contínua e o autoaperfeiçoamento são fundamentais para alcançar todo o nosso potencial. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a apoiar-nos mutuamente no nosso crescimento pessoal e profissional. Estou contigo nisso, John. Juntos podemos alcançar grandes coisas e inspirar outros pelo caminho. Aula 26. Assistência aeroportuária. Ana, desculpem-me. Onde posso encontrar uma farmácia no aeroporto? João, você pode encontrar uma farmácia perto da entrada principal do aeroporto. Situa-se no resto do chão, à esquerda. Obrigado, Ana. Preciso de pegar num medicamento antes do meu voo. É fácil detectar? Sim, John. A farmácia tem um sinal de destaque e é facilmente visível. Não terá dificuldade em encontrá-lo. Isso é um alívio. Tenho um layover mais tarde, e quero ter a certeza de que tenho tudo o que preciso. Eu percebo. É sempre melhor estar preparado, especialmente quando viaja. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Na verdade, sim. Preciso também de comprar um carregador de telefone. Sabe se a loja de eletrônicos por perto? Absolutamente, John. Há uma loja de eletrônicos no segundo andar, perto da praça de comida. Dispõem de uma vasta gama de acessórios para telefone, incluindo carregadores. Isso é ótimo. Vou lá ir depois de visitar a farmácia. Obrigado pela sua assistência, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Tenha uma viagem segura e diga-me se precisa. Aula número 27. Explorar a área. Ana, já reparou que o museu fica apenas a 10 minutos a pé do nosso hotel? Sim, John, eu vi isso no mapa. É muito conveniente para nós. Acho que seria uma grande oportunidade para visitar o museu e explorar alguma arte e história. Parece uma ideia maravilhosa, John. Podemos mergulhar na cultura local. Absolutamente, Ana. E se estivermos no clima para algumas atividades ao ar livre, o parque também está perto. É verdade, John. Ouvi dizer que o parque é lindo. Quão longe está daqui? Está a uma curta viagem de autocarro, Ana. Podemos facilmente apanhar um autocarro e desfrutar de um dia relaxante na natureza. Isso é perfeito. Podemos fazer um piquenique ou dar um passeio de lazer no parque. Exatamente, Ana. Será uma refrescante mudança de cenário da agitação da cidade. Não podia estar mais de acordo, John. Estou ansioso por explorar o museu e o parque. Eu também, Ana. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e criar memórias maravilhosas.
Aula número 28. Cultura da empresa. Ana, queria partilhar uma coisa convosco. Perguntaram-me sobre o meu trabalho durante a entrevista. Isso é ótimo, John. Mostra que estão interessados na sua experiência profissional. Sim, foi um sinal positivo. Aproveitei para falar também sobre a cultura da empresa. Isso é sempre importante, John. Uma boa cultura de empresa pode contribuir para a satisfação e produtividade no trabalho. Absolutamente, Ana. Destaquei a natureza colaborativa do local de trabalho e a ênfase no crescimento pessoal. Isso parece impressionante, John. É crucial trabalhar num ambiente que valorize os seus colaboradores. Concordo inteiramente, Ana. Fomenta um sentimento de pertença e motiva os indivíduos a desempenharem o seu melhor. Vale também a pena mencionar quaisquer vantagens ou benefícios únicos que a empresa oferece. Tens razão, Ana. Fiz questão de mencionar as oportunidades de desenvolvimento profissional e as modalidades de trabalho flexíveis. Isso é ótimo, John. Mostra que você tem uma compreensão bem arredondada da empresa e dos seus valores. Obrigado, Ana. Espero que as minhas respostas tenham deixado uma impressão positiva e mostrem o meu entusiasmo pelo papel. Aula 29. Responsabilidade dos políticos. Ana, os cargos de poder vêm com grande responsabilidade. É crucial para nós, enquanto cidadãos, responsabilizá-los. Absolutamente, John. Quando os políticos são responsáveis, ajuda a garantir transparência e justiça na governação. Não podia estar mais de acordo, Ana. Temos de participar ativamente no processo democrático e expressar as nossas preocupações. Isso mesmo, John. Mantendo-nos informados e envolvendo-nos num diálogo construtivo, podemos fazer a diferença. É essencial questionar as suas decisões e ações quando necessário, Ana. É assim que podemos promover a responsabilização. Concordo, John. É nosso dever exigir transparência e comportamento ético aos nossos representantes eleitos. E não nos esqueçamos do poder do nosso voto, Ana. Podemos eleger líderes que priorizam a responsabilização. Absolutamente, John. Os nossos votos podem moldar o futuro e responsabilizar os políticos pelas suas promessas. Aula 30. Compras na mercearia. Ana, talvez precisemos de agarrar espinafres e tomates frescos da mercearia. É uma boa ideia, John. Podemos usá-los para fazer uma salada saudável ao jantar. Acho que também, Ana. Vamos garantir que obtemos produtos orgânicos para a melhor qualidade. Concordado, John. Os vegetais orgânicos são geralmente isentos de pesticidas e têm um teor mais elevado de nutrientes. Podemos também apanhar alguns outros ingredientes para complementar a salada, como queijo feta e molho balsâmico. Isso soa delicioso, John. Estou ansioso por uma refeição refrescante e nutritiva. Não se esqueça de verificar se temos azeite e vinagre em casa, Ana. Bom ponto, John. É sempre bom ter esses agrafos na nossa despensa. Aula 31. Visitar a loja das farmácias. Ana, preciso de visitar a farmácia para ir buscar algum medicamento. Conhece alguns fiáveis por perto?
John, a uma loja de farmácia conceituada a poucos quarteirões daqui. Dispõem de uma vasta gama de medicamentos e pessoal experiente que o pode ajudar. É ótimo ouvir, Ana. É importante ter uma loja de farmácia de confiança que forneça produtos de qualidade e que ofereça aconselhamento profissional. Absolutamente, John. É essencial escolher uma loja de farmácia em que confia, especialmente no que toca à sua saúde e bem-estar. Concordo inteiramente, Ana. Já agora, sabe se tem um farmacêutico disponível para responder a alguma questão que possa ter sobre a minha medicação? Sim, John. A loja de farmácia que mencionei tem um farmacêutico dedicado que pode fornecer informações valiosas e dar resposta a quaisquer preocupações que possa ter. Isso é tranquilizador, Ana. É sempre benéfico ter um profissional de saúde experiente disponível para nos guiar através do nosso regime de medicação. Sem dúvida, John. Os farmacêuticos desempenham um papel crucial na garantia de uma utilização segura e eficaz dos medicamentos. Eles podem fornecer insights e conselhos valiosos. É bom saber, Ana. Agradeço a sua recomendação. Vou não deixar de visitar essa loja de farmácia e consultar o seu farmacêutico. Vocês são bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. Lembre-se de trazer a sua receita ou qualquer informação médica relevante quando visitar a farmácia. Absolutamente, Ana. É importante ter toda a documentação necessária para garantir que recebo a medicação e dosagem corretas. Isso mesmo, John. Ao fornecer ao farmacêutico informação precisa, pode receber cuidados personalizados e evitar potenciais riscos ou interações. Eu percebo, Ana. É crucial dar prioridade à nossa saúde e tomar decisões informadas quando se trata de medicamentos. Uma loja de farmácia de confiança é um recurso valioso nesse sentido. Sem dúvida, John. Diga-me se tem alguma outra questão ou precisa de mais assistência. Estou aqui para ajudar. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vou mantê-lo atualizado sobre a minha visita à farmácia e os conselhos que recebo do farmacêutico. Vocês são bem-vindos, John. Aguardo com expectativa a oportunidade de ouvir sobre a sua experiência. Cuide e fique bem. Vou, Ana. Mais uma vez, muito obrigado. Vou certificar-me de priorizar a minha saúde e tirar o máximo partido dos serviços prestados pela farmácia. Aula 32, Política de não fumadores. Ana, queria dizer-lhe que temos uma política para não fumadores em todo o hotel. Nada se preocupa. John, é ótimo ouvir. É sempre refrescante manter-se num ambiente livre de fumo. Agradeço o vosso compromisso com uma atmosfera saudável. Absolutamente, Ana. Compreendemos a importância de proporcionar um ambiente limpo e confortável para os nossos hóspedes. Fumar pode ser incômodo para muitas pessoas, por isso quisemos garantir uma experiência agradável para todos. Não podia estar mais de acordo, John. É atencioso para atender às necessidades e preferências de todos os hóspedes. A política de não fumadores é rigorosamente aplicada. Sim, Ana. Temos áreas designadas para fumadores fora do hotel para os hóspedes que fumam. Desta forma, podemos ir ao encontro das suas necessidades, mantendo ainda um ambiente para não fumadores no seu interior. John, é uma abordagem inteligente. Permite que os fumadores tenham um espaço designado sem afetar o conforto dos hóspedes não fumadores. Aprecio a ponderação que está por detrás disso.
Obrigado, Ana. Acreditamos em criar uma experiência positiva para todos os nossos hóspedes, fumam ou não. Ao oferecer zonas designadas para fumadores, podemos encontrar um equilíbrio que garanta a satisfação de todos. É maravilhoso ouvir, John. Mostra que prioriza o bem-estar e o conforto dos seus hóspedes. Tenho a certeza de que muitas pessoas apreciarão a vossa política de não fumadores. Obrigado pelas suas amáveis palavras, Ana. Esforçamo-nos para proporcionar a melhor experiência possível aos nossos hóspedes, e uma política de não fumadores é apenas um dos aspectos desse compromisso. Fico feliz por ouvir isso, John. É tranquilizador saber que posso desfrutar de uma estadia para não fumadores quando visitar o seu hotel. Tenho a certeza que os outros se sentirão da mesma maneira. Estamos ansiosos para recebê-lo a si e a outros hóspedes no nosso hotel, Ana. Proporcionar um ambiente agradável e confortável é a nossa principal prioridade, e estamos felizes por termos uma política para não fumadores em vigor para o conseguir. Obrigado, John. Agradeço a vossa dedicação para garantir uma experiência positiva para os vossos convidados. É bom saber que posso gostar da minha estadia sem preocupações de fumar. Aula 33. Partilhar a sua experiência. Ana, tentei recentemente um novo restaurante na cidade, e tive uma experiência fantástica. A comida era deliciosa, e o atendimento era irrepreensível. John, soa maravilhoso. Estou sempre à procura de novas opções de jantar. Podia falar-me mais sobre o restaurante? Certamente, Ana. O restaurante é especializado em cozinha mediterrânica. Oferecem uma vasta gama de pratos inspirados nos sabores da Grécia, Itália e Espanha. Oh, a sério? Adoro comida mediterrânica. Que tipo de pratos experimentou? Tinha o seu prato de assinatura, que era uma travessa de marisco grelhado com peixe fresco, camarão e calamari. Foi cozinhado na perfeição e temperado com ervas e especiarias que trouxeram para fora os sabores lindamente. Isso parece absolutamente delicioso, John. Estou a ficar com fome a pensar nisso. Teriam também alguma opção vegetariana? Sim, Ana. Tinha uma secção separada na emenda dedicada aos pratos vegetarianos. Experimentei a moussaka de berinjela, e foi incrível. A combinação de berinjela assada, tomate e queijo derretido foi simplesmente deliciosa. É ótimo ouvir, John. É sempre bom quando os restaurantes atendem a diferentes preferências alimentares. Aconteceu experimentar sobremesas? Sim, não conseguia resistir a experimentar a sua baklava, uma pastelaria grega tradicional. Era doce, escamoso e recheado com nozes e mel. Foi o final perfeito para uma refeição fantástica. Ah, adoro a baklava. É uma das minhas sobremesas favoritas. Fico contente por ter tido a oportunidade de desfrutar. Com base na sua experiência, terei de visitar este restaurante em breve. Recomendo vivamente, Ana. A combinação de comida deliciosa, atendimento atencioso e um ambiente acolhedor tornaram-na numa experiência gastronómica memorável para mim. Tenho a certeza que também vão gostar. Obrigado por partilhar a sua experiência, John. É sempre útil ouvir recomendações pessoais. Vou não deixar de visitar o restaurante e experimentar os pratos de água na boca que mencionou. Vocês são bem-vindos, Ana. Estou feliz em ajudar. Espero que também tenham uma experiência gastronómica fantástica. Aproveite a sua refeição. Vou, John. Mais uma vez, obrigado pela partilha. Estou ansioso por experimentar o restaurante e saborear os sabores do Mediterrâneo. Aula número XXX. 34. Mudanças na dieta.
Ana, tenho tentado fazer algumas mudanças na minha dieta recentemente. John, isso é ótimo. O que o motivou a fazer essas mudanças? Bem, ultimamente tenho estado a sentir-me devagar e com pouca energia, por isso pensei que melhorar a minha dieta podia ajudar. John, é uma decisão inteligente. Que tipo de alterações tem feito? Comecei a incorporar mais frutas e legumes nas minhas refeições. Em vez de pegar em batatas fritas, chego agora a bagas frescas ou paus de cenoura. Esta é uma forma fantástica de aumentar a sua ingestão de vitaminas e minerais. Já reparou em alguma diferença na forma como se sente? Surpreendentemente, sim. Sinto-me mais energizado ao longo do dia, e a minha digestão também melhorou. É maravilhoso ouvir, John. É incrível como pequenas mudanças na nossa dieta podem ter um impacto tão grande no nosso bem-estar geral. Absolutamente, Ana. Também estou a tentar reduzir o meu consumo de alimentos processados e cozinhar mais refeições em casa usando ingredientes inteiros. Cozinhar as suas refeições em casa é uma ótima forma de ter controle sobre o que entra na sua comida. Já descobriu novas receitas saudáveis? Sim, tenho vindo a experimentar diferentes combinações de saladas e smoothies caseiros. Tem sido divertido explorar novos sabores e ingredientes. Isso soa delicioso, John. É sempre emocionante experimentar novas receitas e descobrir alternativas mais saudáveis aos nossos pratos favoritos. Definitivamente é, Ana. Também tenho estado atento ao tamanho das minhas porções e a tentar comer de forma mais consciente, saboreando cada mordida. A alimentação consciente é uma excelente prática, John. Ajuda-nos a apreciar a nossa comida e evita comer em excesso. Já achou útil? Absolutamente, Ana. Tornou-me mais consciente da fome e das pistas de plenitude do meu corpo, e estou a gozar as minhas refeições mais do que nunca. Isso é fantástico, John. Continuem o bom trabalho e tenho a certeza que vão continuar a experimentar os benefícios das vossas mudanças alimentares. Obrigado pelo encorajamento, Ana. Tem sido um percurso positivo até agora, e estou entusiasmado por ver como isso melhora ainda mais a minha saúde. Lição 35. Encontrando as palavras certas. Ana, e se eu não souber a coisa certa a dizer em determinadas situações? John, é natural sentir-se inseguro por vezes. A chave é ouvir ativamente e responder com empatia. Isso faz sentido, Ana. E se eu tiver medo de dizer a coisa errada e de magoar involuntariamente os sentimentos de alguém? É importante abordar as conversas com bondade e respeito, John. Se não tiver a certeza, pode sempre fazer perguntas esclarecedoras para entender melhor a perspectiva da outra pessoa. Eu vejo. Então, aproveitar o tempo para entender o ponto de vista da outra pessoa pode ajudar-me a responder de forma mais eficaz. Absolutamente, John. A empatia e a escuta ativa são ferramentas poderosas na comunicação. Permitem que nos liguem com os outros e respondam de uma forma que nos mostre cuidado. Isso é tranquilizador, Ana. Às vezes preocupo-me que não consiga encontrar as palavras certas, e isso não me leva a exprimir-me. Lembrem-se, John, a comunicação é uma competência que pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Não há problema em errar e aprender com eles. O importante é continuar a tentar. Tens razão, Ana. Tem tudo a ver com a prática e estar aberto à aprendizagem. Vou trabalhar para ser mais confiante na expressão de mim mesmo.
É uma grande mentalidade, John. Confie em si mesmo e confie que as suas intenções são boas. Com o tempo e a prática, ficará mais confortável em encontrar as palavras certas. Obrigado pelo encorajamento, Ana. Agradeço o vosso conselho e continuarei a trabalhar para melhorar as minhas capacidades de comunicação. Vocês são bem-vindos, John. Lembre-se, todos têm momentos de incerteza, mas com paciência e prática, ganharás mais confiança. Sê só você mesmo e fale do coração. Vou, Ana. Obrigado pelo vosso apoio. Estou a sentir-me mais otimista em exprimir-me em conversas futuras. Aula 36. Cozinha deliciosa. Ana, já experimentou alguma cozinha deliciosa recentemente? John, tive a comida tailandesa mais espantosa na semana passada. Os sabores eram incríveis. Oh, a sério? Nunca experimentei a cozinha tailandesa. Que tipo de pratos tinha? Tinha pad thai, green curry e mango sticky rice para sobremesa. A combinação de sabores doces, picantes e picantes foi deliciosa. Isso soa delicioso. Devia, sem dúvida, experimentar a comida tailandesa. Tem alguma recomendação para um principiante como eu? Claro. Se é fã de noodles, o pad thai é uma ótima escolha. É um prato de macarrão frito com um equilíbrio de sabores. O caril verde também é popular, mas pode ser bastante picante, por isso prepare-se. Vou ter isso em mente. Gosto de comida picante, por isso o green curry pode ser uma boa opção para mim. Existem opções vegetarianas ou vegan na cozinha tailandesa. Absolutamente. A cozinha tailandesa propõe uma grande variedade de pratos vegetarianos e vegan. Pode experimentar pratos como a sopa tom yum, o som tum ou salada de papaya com manjericão. É fantástico ouvir. Prefiro opções baseadas em plantas, por isso fico contente por haver escolhas disponíveis. Já estou ansioso por experimentar a cozinha tailandesa. Tenho a certeza que vão gostar, John. A comida tailandesa é conhecida pelos seus sabores arrojados e ingredientes frescos. Deixe-me saber como corre a tua aventura culinária. Definitivamente vou, Ana. Obrigado por me apresentar a cozinha tailandesa. Vou ter a certeza de explorar alguns restaurantes tailandeses na minha área em breve. Vocês são bem-vindos, John. Fico feliz por poder partilhar convosco o meu amor pela comida tailandesa. Espero que tenham uma experiência gastronómica maravilhosa. Tenho a certeza que vou, Ana. Mal posso esperar para saborear esses sabores deliciosos. Aula 37. O trilho de bordo. Ana, ouvi dizer que está a planear uma aventura de trilho. Isso soa bem. Em que trilho pensava? John, eu estava a considerar o Trail Maple. Ouvi dizer que oferece vistas deslumbrantes e uma oportunidade de testemunhar a beleza das folhagens do outono. Isso é maravilhoso. Ouvi dizer que o trilho Maple tem cores vibrantes durante esta altura do ano. Seria uma grande oportunidade para mergulharmos na natureza. Absolutamente, John. As folhas que mudam criam um cenário pitoresco. É uma forma perfeita de desfrutar do ar livre e abraçar a beleza da estação. Não podia estar mais de acordo, Ana. Explorar os trilhos da natureza é uma forma fantástica de descontrair e conectar-se com o meio ambiente. Estou ansioso pela experiência. Será uma pausa refrescante da agitação do cotidiano.
A natureza tem uma forma de rejuvenescer os nossos espíritos e trazer uma sensação de tranquilidade. Tem toda a razão, Ana. Passar tempo na natureza tem um efeito calmante na mente e permite-nos apreciar as maravilhas que nos rodeiam. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura. Vai ser uma viagem inesquecível, John. Estou entusiasmado por testemunhar a beleza do trilho Maple e criar memórias duradouras. Conte-me, Ana. Vou certificar-me de me preparar para o trilho e embalar tudo o que precisamos para uma experiência confortável e agradável. Parece perfeito, John. Também podemos trazer uma câmara para captar as vistas de tirar o fôlego ao longo do caminho. Será uma grande oportunidade para documentar a nossa aventura. Absolutamente, Ana. Vou certificar-me de trazer a minha câmara e captar a essência do trilho. Podemos partilhar as nossas experiências e inspirar outros a explorar as maravilhas da natureza. Não podia estar mais de acordo, John. A nossa aventura será uma oportunidade para apreciar o meio ambiente e encorajar outros a embarcar nas suas próprias explorações. Estou muito ansioso pela nossa escapadela na praia, Ana. Será a oportunidade de relaxar, aproveitar o sol e desfrutar do som das ondas. Eu também, John. Mal posso esperar para sentir a areia quente debaixo dos meus pés e mergulhar no oceano. É a maneira perfeita de descontrair e recarregar. Parece absolutamente delicioso, Ana. Estou entusiasmado por partilhar as minhas aventuras na praia convosco e criar memórias maravilhosas juntos. Da mesma forma, John. Estou ansioso por ouvir sobre as vossas experiências e partilhar as minhas aventuras na praia. Será uma fantástica troca de histórias e uma oportunidade de aprender uns com os outros. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos aproveitar ao máximo o nosso refúgio de praia e criar um tesouro de momentos inesquecíveis. Aula 38. Planos de parque temático. Ana, diverti-me imenso no parque temático da última vez. Deveríamos planear mais uma viagem em breve. John, concordo inteiramente. O parque temático foi uma explosão. Devíamos, definitivamente, voltar a fazer memórias incríveis. Ainda bem que estás a bordo, Ana. Acho que é uma ótima ideia ter mais um dia cheio de aventura no parque. Há muito para explorar e desfrutar. Absolutamente, John. O parque temático oferece uma variedade de passeios, espetáculos e atrações. É um lugar emocionante para experimentar aventuras emocionantes. Não podia estar mais de acordo, Ana. Deveríamos fazer uma lista de todos os passeios e atrações que queremos experimentar. Dessa forma, podemos aproveitar ao máximo o nosso tempo lá. É uma ótima sugestão, John. Podemos pesquisar o site do parque para ver que novas atrações têm e planear o nosso dia em conformidade. Vai garantir que não perdemos nada. Excelente ideia, Ana. Também devemos verificar se existem eventos especiais ou espetáculos a acontecer no dia em que planeamos visitar. Seria ótimo apanhar uma delas. Sem dúvida, John. Acrescentaria um elemento extra de entretenimento aos nossos dias. Podemos agendar os nossos passeios em torno dos horários do espetáculo para aproveitar ao máximo a nossa visita. Absolutamente, Ana. Trata-se de maximizar o nosso prazer e criar memórias inesquecíveis. Estou entusiasmado por experimentar a emoção dos passeios outra vez. Eu também, John. A adrenalina das montanhas russas e de outros passeios emocionantes é imbatível. Mal posso esperar para voltar a sentir essa excitação.